E aí, você gosta de ler? Qual a sua opção? Literatura cristã, literatura secular? Tem um negócio engraçado, né? Porque é tipo música. Música, a gente começa a ouvir a música gospel, digamos assim, e muitas vezes a gente aí já nem gosta tanto de ouvir outro tipo de música, né? A gente quer ouvir aquele tipo de música. Livro também tem um pouco disso, né? A gente se identifica com o estilo, começa a ler o estilo, aquele tipo de literatura e vai embora nessa história toda, né? Como é que é essa história desse mercado da literatura cristã? O que a gente está vivendo no Brasil é um crescimento muito grande da quantidade de evangélicos. Infelizmente, a qualidade não está acompanhando, certo? Então, eu me lembro que antigamente, quando eu era novo, eu tenho 48 anos, quando eu era adolescente, o pessoal perseguia muito mais o evangélico, mas quando queria... Só para interromper uma coisa assim, vamos lá, quando você era novo, 48 anos, quando você era novo... comparado com 13, com 13. Fala assim, tá bom. Quando eu tinha essa idade, a gente era muito mais perseguido como evangélico, mas ninguém tinha dúvida nenhuma que o evangélico era honesto. Uhum. Então, você não tinha caso de corrupção, de desvio, de fraude. Então, havia um pouco mais de qualidade que a gente tem que recuperar. Os evangélicos cresceram muito em quantidade. Então, a quantidade de consumidores... Quem está participando dessa conversa com a gente, o mercado secular, a livraria, a editora, não está preocupado nem com o reino, nem com o evangelismo, nem com a salvação, nem com a santificação de ninguém. Isso não é assunto deles, nem devia ser. Não é? O que eles querem saber é de ganhar dinheiro, e isso é ótimo que estejam querendo ganhar dinheiro, porque aí gera emprego, gera tributo, movimenta a economia. Quando eles viram que tem uma quantidade muito grande de evangélicos, estamos chegando a 40 milhões, faixa de 40 milhões, então eles falam assim, vamos ganhar dinheiro com esses caras. É uma coisa simples assim. Um quarto da população brasileira, né? As seculares. Os cristãos evangélicos, como estão crescendo, estão começando a ter mais gente querendo escrever, mais gente tendo que falar, mais gente querendo crescer, porque é óbvio que escrever um livro aumenta a projeção de uma pessoa. Então, qualquer pessoa que está aqui nos assistindo, o que eu faço para crescer profissionalmente? Se você conseguir escrever um livro sobre o assunto que você faz, seja você um pastor, seja você um psicólogo, isso vai ajudar a sua carreira. Então, a gente teve dois movimentos paralelos, de as editoras evangélicas estarem crescendo, né, produzindo material para o seu próprio público, e o mercado secular falando assim, pô, será que a gente consegue vender dinheiro para esse pessoal? Aí, ao lado desses dois movimentos naturais, eu e Rubens, a gente acabou conseguindo fazer uma coisa que ficou muito interessante, quer dizer o seguinte, não, nós vamos escrever um livro cristão para quem não é cristão. Então, será que Deus tem algo a dizer sobre como que eu trabalho, como que eu cresço na carreira, como que eu venço quando eu não sou o favorito, como que eu consigo falar... a Bíblia ensina a falar em público, a Bíblia ensina a ganhar dinheiro, a Bíblia ensina a gerir a sua própria empresa? Ensina. Então, pode ser que eu fale disso com uma linguagem de igreja, falando o que a gente chama de evangeliquez. Então, está o tempo todo falando em Deus, está o tempo todo falando em bênção, em oração, em fé e tal. Mas será que eu consigo falar da Bíblia com um ateu e dizer assim, não, peraí, a Bíblia tem uma série de princípios e orientações que, se você não for evangélico, não for cristão, não acreditar em Deus, mas se você seguir a Bíblia, isso vai funcionar para você. Esse tipo de orientação funciona, né? Funciona, dá certo. A gente lançou isso, funcionou, e aí isso aumentou o interesse das editoras seculares em falar, não, peraí, esses caras aí, eles têm resposta para assuntos que nos interessam. Casamento interessa para todo mundo, liderança interessa para todo mundo, oratória interessa para todo mundo, sucesso interessa para todo mundo. E a Bíblia tem o que dizer para isso, ainda que a pessoa não aceite Jesus, ainda que ela não seja crente. Claro que a nossa expectativa é de que a pessoa, conhecendo tudo que tem na Bíblia, que ela escolha o melhor, que é estar em paz com Deus. Mas eu também não posso, porque ela não frequenta uma igreja, eu usar uma linguagem que eu tire acesso dela a coisas que podem ajudar a vida pessoal dela. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, até porque não deixa de ser uma estratégia importante para alcançar todos. E de Paulo. Né? Fiz-me grego para os gregos. Exato, né? Para alcançar todos, afinal de contas. Por exemplo, aqui na Rede Boas Novas, a gente
eu vou dizer, me atrevo a dizer que a gente tem uma estratégia similar. Porque a Boas Novas, ela não pretende ter uma programação que a gente chame de igrejeira, né? Por quê? Porque nós queremos levar o amor de Deus para todas as pessoas, então a gente tem que chegar até essas pessoas. Então, eu entendo essa colocação, assim, de uma maneira bem interessante, né? Porque eu acredito nisso, eu acho que a gente tem que falar de forma que todas as pessoas entendam e queiram chegar a esse Jesus de uma forma bacana. Uma coisa interessante, complementando o que o William falou, veja você, quando Faraó escolheu José, não escolheu José para ser o governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito e do mundo, porque era o império mais importante, porque ele era judeu ou porque ele era da linhagem de Abraão, nada disso, ele não estava nem preocupado com isso. Escolheu porque José apresentava as características necessárias como um bom gestor. Quando Nabucodonosor escolheu Daniel, não escolheu Daniel porque eu vou tentar ajudar esse camarada, é porque Daniel passou num concurso público complicadíssimo. Daniel capítulo 1, versículo 4, mostra as características que Nabucodonosor queria. O cara tinha que ser tudo ao mesmo tempo, tinha que ser até bonito. Né? Bom de ciência, capacidade de falar, de lidar no trono, de trabalhar no trono, tinha que ter capacidade de aprender idiomas, o cara tinha que ser tudo, cientista, enfim. Então, na verdade, essas características que Nabucodonosor escolheu, depois Beltesazar manteve Daniel lá, depois Ciro e Dario também, eram características de excelência. E existem muitas pessoas que às vezes ficam mais preocupadas em passar-se por pessoas de fé, achando que Deus vai mudar a vida delas e não toma as medidas corretas para que possa progredir e acaba deturpando o conceito do que a Bíblia diz que as pessoas devem fazer para que tenham êxito. Então, às vezes, o evangélico, ele fica naquela de querer achar que Deus vai fazer. Se a pessoa não seguir aquelas regras, a pessoa não vai ter êxito. E as pessoas que não são cristãs e que, às vezes, não são ateus ou agnósticos, pessoas que acreditam em outras coisas, quando lê o que está no livro As 25 Leis Bíblicas e que se reporta o que está na Bíblia, concorda, aceita, pratica e ainda elogia o livro. Agora, no livro nós também deixamos no final bem claro o seguinte, para aquelas pessoas que eventualmente possam falar assim, mas será que você falou da Bíblia o tempo todo, mas não falou de Jesus? Não. No livro nós deixamos claro lá que o principal objetivo da Bíblia é falar de Jesus e fala também das questões relacionadas à eternidade. Nós falamos para as pessoas que o principal objetivo da Bíblia não é o sucesso profissional e financeiro. Mas, de fato, pergunto, quem não quer ter sucesso profissional e financeiro? Todas as pessoas querem. E o que é que Deus tem preparado para a gente? É uma vida plena e abundante, é uma vida de sucesso, sim. Ele quer que a gente seja feliz, né? E a felicidade vem pela obediência, pelo conhecimento da palavra, etc. Então, é uma consequência. Agora, nesse mercado, além dessa questão, né, da linguagem que vocês estão colocando, uma mudança de linguagem, de busca, de atingimento a um público mais amplo, se mexeu também na qualidade do produto, na aparência dos livros. Isso é importante ou não faz diferença para você alcançar esse mercado mais amplo? Faz, mas veja, existe um lugar para o livro com evangeliquez. Sim. Então, William Douglas, eu consumo livros de evangelho. Então, se eu for pegar um livro para estudar os dons do Espírito Santo, é óbvio que é um livro com cara de igreja. Não é que seja errado de escrever. Jeito nenhum. Eles são absolutamente necessários e que bom que estão crescendo. Claro. Agora, a gente não pode ter só esse tipo de livro. Então, existe um momento que a gente vai para uma reunião de oração e vamos orar e vamos falar da nossa fé. Agora, eu não posso ir para o meu trabalho, eu sou juiz federal. Eu não posso chegar e começar uma audiência que é laico, que é uma questão, e falar assim, vamos fazer aqui uma oração para Deus ajudar. Eu até oro antes, tá? Eu oro para Deus me ajudar como juiz, mas eu não posso impor a minha fé àquelas pessoas. Perfeito. Se for para aquelas pessoas respeitarem a fé ou serem salvas, eu posso dar um folheto, como aliás eu dou, no final das minhas audiências, eu dou um Novo Testamento de presente para todo mundo. Mas o que vai fazer as pessoas respeitarem o Novo Testamento é se eu sou um bom juiz, se eu sou honesto,
se eu sou educado, se eu sou eficiente. É isso aí. Então, eu sou o juiz mais produtivo na minha cidade. Eu sei que isso faz parte do evangelismo. Então, queria deixar claro isso, que não é errado. Agora, Só um parênteses, eu também não estava dizendo que era errado, não, né? Não, porque, na verdade, tem público para todos os segmentos, né? Eu me referia mesmo a uma questão de uma estratégia de ampliação, de divulgação da palavra de Deus. De né? bolinha com bolinha, quadradinho com quadradinho. A qualidade tem aumentado, com certeza. A gente tem muito livro evangélico muito ruim, de capa feia, sem revisão de português, mal diagramado. Às vezes, o pastor até com toda boa vontade, com sinceridade de coração, vai lá, faz o livro, mas não sabe fazer o livro direito. E então você consegue ver muito livro bem mal produzido, mal distribuído, mal tudo, mas isso está mudando. Então, o mercado evangélico já está evoluindo e essa confusão que a gente está tendo, tem muita editora secular lançando selos para alcançar os evangélicos, isso está sendo bom. As capas estão ficando mais bonitas, a revisão de português está sendo feita mais vezes. Então, acho que a gente está crescendo, a gente está evoluindo. Eu estou bem otimista em relação a isso. Agora, a grande preocupação minha é o seguinte, quem está nos ouvindo, está lendo, porque quando a gente fala de literatura cristã, a gente está, metade do mercado da literatura cristã é de Bíblia, venda de Bíblia. Continua sendo o livro mais vendido até hoje, é Bíblia. E o outro são livros, aí você tem os livros técnicos para estudar, aí tem os livros de não ficção e ficção, você tem todas essas áreas de livros, mas o futuro do cristão é ler. Nós somos o povo do livro, o cristão tem que ler. O Rubens falou aqui, eu fui procurado por um rapaz ateu que disse o seguinte, olha, eu achava que a Bíblia é um livro de fábula, eu li o livro 25 Leis, eu vou reler a Bíblia com outros olhos. Então, enquanto tem um ateu buscando conhecimento, que a Bíblia manda buscar o conhecimento, então ele está mais obediente a Deus do que muito crente, e está lendo a Bíblia. Ele vai reler a Bíblia e tem crente que não lê. Então, é importante que quem está participando dessa conversa, primeiro pergunta assim, vem cá, eu leio a Bíblia? Porque se você não lê a Bíblia, olha só, está tudo errado. Não vai conseguir pensar no resto da literatura cristã, né? Porque não vai entender ou não vai perceber a consistência. Como é que ele consegue ser cristão sem ler a Bíblia? Isso é uma grande pergunta, que até as pessoas gostariam de ouvir a resposta de quem não lê a Bíblia e diz que é cristão. Porque se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus... E conhecereis a verdade, a verdade me libertará. Que outro mecanismo que ele usa que não a própria Bíblia? O meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia está o tempo todo. Então, quem está participando dessa conversa aqui, não somos só nós três, somos milhões de pessoas. Você lê a Bíblia. Segundo, você estuda alguma coisa da Bíblia. Terceiro, você só lê, porque um dos problemas que a gente tem no mercado evangélico é que o fulano é da denominação X, ele só lê livro religioso da denominação X. Não lê um dicionário, não lê um livro de negócio, não lê um livro de... Gente, que isso? William, e tem outro aspecto. É assustador. Não, isso tem outro aspecto. Existem vários grupos dentro do segmento evangélico. E um segmento lança um livro, aí os outros segmentos ficam tentando pegar erro teológico, pegadinha no outro para dizer que o livro não é bom, tal, aquela coisa toda. Ou então, proíbe, ou simplesmente proíbe de ler. Ou até proíbe. Então, na verdade, eles competem entre si. Observe, por exemplo, a gente tem a abertura, né, graças a Deus, em vários setores evangélicos, e o livro nosso saiu pela editora secular. Os 25 Leis, Sociedade com Deus, o meu novo livro que vai lançar é Como Você Vencer Quando Você Não é o Favorito, que é um livro que traz várias citações bíblicas, e eu falo claramente no livro acerca da fé. Então, na verdade, vai sair para uma editora secular. Então, na verdade, termina por não enfrentar nessa resistência que às vezes existe dentro do próprio povo evangélico de um grupo com relação a outro. Então, essa coisa de cada um cuidar do seu feudo, eu acho que de alguma maneira, às vezes, também atrapalha. Mas o povo também... E ver crente como inimigo, né? Eu não posso ver o cara do outro como meu inimigo. O inimigo é o diabo. Porque se comprar as denominações, né? E se comprar o dele, não está comprando o meu. Gente, compra o de um, compra o do outro. O objetivo aproveita, já dá também ajuda a Boas Novas, também, que dá abertura para todo mundo. Enfim, as pessoas têm que ter coração aberto e saber, e ter mente aberta. O que mais me impressionou, a minha biografia, o nome do livro é Do Monturo Deus é como Vencedor. Uma filha de um ateu, que é meu amigo,
O ateu é meu amigo. A filha dele falou que o pai mandou ela ler a minha biografia, que é do Monturo, Deus é um vencedor, cheio de citação bíblica. Por outro lado, um dos livros que eu lancei, que é um livro de economia, um dos autores é ateu. Então, se eu não conseguir interagir com essas pessoas, eu não vou conseguir nunca levar a mensagem para elas. Não adianta ficar se voltando apenas para o meio evangélico, embora, conforme disse o William, eu concordo, e você complementou, Celeste, que é a questão da importância dos livros evangélicos que tratam dos temas de aprofundamento do conhecimento teológico, das questões espirituais, enfim, da nossa experiência de fé. São fantásticos, eu também os leio, eu também os tenho. Agora, não adianta só focar nele, porque no mercado de trabalho, no mercado empresarial, na vida secular, você tem que ter regras, você tem que ter conhecimentos que não são encontrados na literatura exclusivamente evangélica, porque o foco dela é outro. Com certeza. Algumas coisas que você falou, por exemplo, quando você citou lá, né, o exemplo de Daniel, o exemplo de José, eles certamente foram escolhidos para as suas posições pelas suas competências administrativas, etc. Mas teve uma coisinha que chamou a atenção e que mexeu lá com os chefes deles, né? Que foi algo no sentido da palavra de Deus que eles fizeram. E isso disse, pô, esse cara aqui, ele interpretou, ele entende desse negócio, vou chamá-lo para ser o meu administrador, né? José. Daniel, que com a sua fé, com a sua atitude cristã, chamava a atenção ali do rei para dizer, pois, mas esse cara, não é possível, né? Não é possível, esse Deus dele não é mole, né? E respeitava, mas ele tinha competência naquilo que ele fazia. Eu estou falando isso porque eu acho que é muito fácil a gente dizer que é crente no monte. Moleza, né? Você está lá no monte, só você e Deus, ninguém para te atrapalhar, ninguém para te perturbar, ninguém para mexer com a tua fé. Agora, eu quero ver ser crente bacana mesmo, exalar o perfume de Cristo no mundão, no meio, misturar, junto e misturado com todo mundo. Como é que faz? Fica mais difícil. Fica muito mais difícil. A gente tem que ter consistência, tem que conhecer, talvez, tem que conhecer as coisas, tem que saber lidar com elas, tem que ter entendimento. E a literatura, ela nos ajuda a fazer isso de uma maneira muito, muito espetacular. Ajuda. Eu sei que você vai falar, mas eu preciso ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo e volto já e volto contigo, tá? Porque eu estou aqui também ansiosa para conversar com vocês sobre essa questão. Nós estamos falando aqui de literatura cristã, mas eu vi que as pesquisas indicam que o público está ansioso por uma literatura que fale sobre fé, porque o grande volume da literatura cristã e o grande destaque que se teve foi uma literatura mais centrada em autoajuda e ficção. Esse tipo de literatura pode ser chamado de literatura cristã? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima.